fim do século XIX. A era vitoriana vai se aproximando de seu fim, com os últimos anos do longo reinado da Rainha Vitória. Em 1897, chega à cidade um casal vindo da América. Ele, um médico pacato, franzino e de modos discretos. Ela, alta, já a caminho da obesidade, comunicativa e de gênio forte e dominador, e com aspirações artísticas. Duas pessoas totalmente diferentes, tanto fisicamente quanto de personalidades e aspirações de vida. Casais desse tipo são mais comuns do que imaginamos. Talvez se unam por motivos financeiros ou interesses sociais, ou mesmo, como diz aquele velho e batido ditado, os opostos se atraem. Mas será mesmo? Bem, neste caso não foi bem isso que aconteceu, e os fatos foram tomando um caminho sombrio e seguiu como num roteiro de filme policial, à medida que a falta de respeito, o desprezo e a traição levaram à tragédia. E aqui me permito citar outro ditado bem conhecido: o que começa errado, termina mais errado ainda. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Harvey Crippen, conhecido como Dr. Crippen, nasceu em Coldwater, Michigan, em 11 de setembro de 1862. Bem jovem e aplicado em seus estudos, se formou médico pela Universidade de Michigan e casou-se com uma mulher chamada Charlotte. De fato, as informações de sua vida nessa época são muito escassas. Sabe-se que 2 anos após a morte de Charlotte, por causas desconhecidas, ele conhece Cora, que supostamente deveria ser uma de suas pacientes. É preciso entender que as mulheres dessa época não deixavam um possível marido escapar. E um médico era alguém com uma profissão respeitável, e presumo que ela, mais por motivos sociais do que por amor, tenha se casado com ele, para ter sua posição na sociedade garantida. Esses primeiros anos de união são uma incógnita, mas pelo que foi apurado depois, ela com certeza impôs sua personalidade mais enérgica sobre ele, que era um homem pacato e dócil. Eles se casaram em 1894 e, em 1897, resolveram tentar a vida em Londres, e a partir daí as informações sobre ele são mais abundantes. Ela estava animada, pois esperava em Londres iniciar uma possível carreira artística, e ele apenas de reiniciar em sua profissão e clinicar na terra da rainha. Em Londres, o casamento, que já era frio, foi cada vez mais se desarmonizando. Cora tentou iniciar carreira musical no music hall, mas o fato é que ela não tinha talento nenhum, mas era comunicativa e espirituosa. Fez muitos amigos entre os atores, dançarinas, atrizes e diretores. Começou a se mover no meio do showbiz com habilidade e passou a ser figura obrigatória naquele meio artístico. Antes, tratava seu marido de modo condescendente e distante. Agora envolvida naquele meio, passou a vê-lo com desprezo crescente. E ele nada falava das idas dela a festas, e quando ela chegava tarde em casa, ou só no outro dia, e apenas ficava calado. E já nem dormiam na mesma cama. Cora então nem disfarçava mais. É sabido que tinha vários amantes, e isso se transformou num escândalo, mas ela nem se importava, enquanto a clientela do pobre Dr. Crippen ia diminuindo, pela má fama de sua esposa, que além de tudo lhe dava gastos, com roupa, joias e dinheiro, e ele nunca lhe negava nada, se endividando no banco. A coisa ia de mal a pior, com certeza. Em 1905, ele contratou uma secretária, Ethel Lenive, que era mais jovem e mais bonita que Cora. Logo eles se tornaram amantes, e esse fato decidiria o futuro daquele casamento. Na verdade, foi uma grande transgressão do pacato e tímido Dr. Crippen. Pacientes dele o descrevem como atencioso e de fala calma, e de ser um bom médico. E muitos, apesar dos escândalos de Cora, mantiveram consultas com ele.
por simpatia ou pena do pobre homem. Mas ninguém imaginava o romance dele com Ethel, que ficava cada vez mais intenso. E Cora nem desconfiou, ou não se importou, tão distante estava dele, sempre em festas e espetáculos com seus amigos artistas. E isso foi o seu erro fatal. E por 5 anos a coisa ficou assim, o doutor levando sua secretária, agora amante, para sua própria cama e sua mulher com os amantes dela. Ele, ao menos, era discreto, pois seria ruim se seu caso viesse a público. Se isso acontecesse, os pacientes iriam sumir de vez. Mas Ethel já não queria ser a eterna amante, vendo-se como merecedora de ser ela a dona da casa e não Cora, que enxovalhava o nome do marido e vivia em farras. Achava-a uma mulher vulgar, enquanto ela, que se portava dignamente, tinha que viver num quarto apertado de aluguel. Então começou a pressionar Crippen, dando indiretas como: eu seria uma esposa digna de você, uma esposa que você merece e que te ama, não essa mulher que vive na sem-vergonhice. Ela ousava dizer-lhe, no que ele concordava, mas que, como sempre, tinha medo de agir, de dar um basta naquilo. Crippen era o que chamávamos em minha época de um banana, que era capacho da mulher. Hoje mais conhecido como macho beta. Mas Ethel ia entrando em sua mente, já que perceberam o tipo de homem que ele era, influenciável e que estava realmente caído por ela. E talvez tenha lhe dado um ultimato: ou você se livra dela, ou então eu vou embora e sumo de sua vida. E ela não especificou bem a parte do se livra dela, se era para se separar, de fugirem, ou uma outra opção bem mais drástica. Crippen se viu contra a parede e sabia que uma hora teria que confrontar a esposa. Não poderia arriscar perder Ethel. Os acontecimentos se precipitaram num simples jantar, onde receberam um casal de amigos. Para falar a verdade, mais amigos de Cora do que dele. E a história não guardou seus nomes, mas os fatos ficaram bem conhecidos. Na noite de segunda-feira, 31 de janeiro de 1910, Howland e Cora ofereceram um jantar para o casal de amigos já citados em sua casa, na 39 Hilldrop Crescent, em Holloway. O casal discutiu quando um dos convidados pediu para usar o banheiro e o Dr. Crippen não o acompanhou até o andar de cima. Cora então comentou para a amiga: esse meu marido para nada serve mesmo. E suspirou. Um clima tenso pairou no ar. Crippen, como sempre, nada disse. O amigo voltou do banheiro e tentou amenizar a situação, dizendo: por favor, não vamos deixar de aproveitar esse ótimo momento. E a noite foi passando sem mais incidentes. Cora conversava com o casal sobre diversos assuntos e Crippen apenas ouvia calado. Em sua cabeça, a voz de Ethel ressoava: ela não te merece. Eu seria uma esposa digna de você. Então, pensou que de fato deveria fazer algo, estimulado pelo vinho e por uma fúria fria em seu íntimo, ao ver aquele rosto balofo de sua esposa que tanto humilhava. Então lembrou-se do veneno que tinha guardado em seu escritório e tomou uma decisão, algo que nunca antes em sua vida sequer havia imaginado. O casal de amigos foram embora 1h da noite. Então Crippen convenceu a mulher a um drink à mesa. Ela estranhou, mas aceitou rapidamente. Então ele foi ao seu consultório e pegou o veneno, iosina, em pó. Voltou à mesa de jantar e ela estava meio pensativa. Havia bebido demais. Ele disse com a voz embargada: e você não bebe? Faça isso pelo menos, sempre certinho nessa sua vida sem graça. Quanto mais ela falava, mais ele sentia coragem de acabar com ela.
Então sentou-se e se serviu de um pouco de vinho, e a distraiu, colocando um pouco de veneno em sua taça, mas desajeitadamente. Ela bebeu e momentos depois disse sentir um amargor na garganta. Olhou para ele e o acusou. Você está querendo me envenenar? Olhou a taça e viu algo branco em seu champanhe, e arregalou os olhos. Tentou se levantar, gritando, seu louco, seu louco! Fazia barulho, e Crippen ficou aterrado. O veneno não agira como ele esperava, e sentiu que aquilo iria dar errado. Então, aflito, pegou sua bengala de castão dourado. Sim, todos os homens naquela época das classes mais altas possuíam um, e deu um golpe certeiro no crânio de Cora. Então cessou a gritaria e ela desabou, pesadamente no chão. Ele ficou parado ali por alguns momentos, lívido. Então arrastou-a com dificuldade para o porão e a deixou lá pelo resto da noite. Mal dormiu depois, cochilou e ficou pensativo, aterrorizado. E quando Ethel chegou logo cedo, ele desesperado contou-lhe o que havia feito. Ela respirou fundo, talvez surpresa por ele ter tido a coragem de matar alguém. E respondeu-lhe, tentando acalmá-lo. Vamos limpar tudo, e temos que nos livrar do corpo. Limparam e arrumaram toda a casa. Então foram ao porão e despiram Cora. Crippen achou melhor desmembrá-lo e ir se livrando dos pedaços aos poucos, e Ethel concordou. Então ele pegou facas e decepou a cabeça da esposa e seus braços, a custo. Desmembrar um corpo não é tarefa fácil, e não conseguiram prosseguir. Ele, então, embalou os braços e a cabeça, e à noite pegou um táxi, e os dispensou no rio Tâmisa, e nunca mais foram encontrados. No dia seguinte, Crippen comprou ferramentas e decidiu enterrar o tronco de Cora no porão mesmo, e passou o dia nisso. Fez uma cova rasa e depositou o cadáver envolto em lençóis, enterrou e revestiu de tijolos. Trancou o lugar, e lá ficou o corpo sem cabeça. Tudo o que restou de Cora Crippen. Poucos dias depois, Ethel se mudou de fato para a residência de Crippen. Ela finalmente conseguira o que queria, tomar o lugar de Cora. O plano dos dois era o de deixar a poeira baixar, e então desenterrar o corpo e ir aos poucos se desfazendo dele. Aí se mudariam, talvez até para os Estados Unidos, e lá se casariam. Mas os amigos de Cora logo sentiram sua falta, e sempre que iam perguntar por ela a Crippen, ele dava desculpas e evasivas. Isso foi o seu primeiro erro. Contou que ela havia ido embora para os Estados Unidos depois que estava doente. Ele pensou que logo essa gente iria esquecer disso, mas foi seu segundo erro. Mal sabia ele que a esposa era estimada pelo pessoal do teatro, e todos começaram a estranhar aquele sumiço, pois conheciam Cora e sabiam que ela não iria embora assim, sem avisar a todos. Um amigo dela, a quem Crippen não conhecia, fingiu ser um paciente necessitado de uma consulta. Então ele queria adentrar naquela casa e procurar algum sinal de sua amiga já desaparecida há semanas. Então cometeram o terceiro erro. Ethel apareceu usando as joias de Cora, e esse amigo as reconhecera. Saiu de lá bem desconfiado e foi à polícia queixar o sumiço dela e relatar aqueles fatos. Em 8 de julho de 1910, o inspetor-chefe Walter Dean visitou a casa e entrevistou o Dr. Crippen, que lhe disse que sua esposa o havia trocado por um americano chamado Bruce Miller. O inspetor notou o nervosismo dele e saiu de lá já pensando em voltar com um mandato. Crippen ficou abalado com aquela visita. Realmente não esperava por aquilo. Então no dia seguinte raspou seu bigode e Ethel se vestiu com roupas masculinas e deixou o cabelo curto. Iriam fugir, simulando ser pai e filho. Atravessaram o Canal da Mancha e foram para Bruxelas de trem. Quando a polícia finalmente voltou à residência dos Crippen, 2 dias depois, eles já haviam embarcado no navio SS Montrose, com destino ao Canadá. Essa fuga era uma confissão de culpa e, de fato, numa inspeção à casa, acharam o corpo mal enterrado no porão.
e o lugar já exalava um cheiro de carniça. A bordo do Montrose, o capitão do navio começou a suspeitar daqueles passageiros, pai e filho, que estavam constantemente de mãos dadas e pareciam excessivamente afetuosos. O capitão Henry Kendall, no primeiro caso em que o telégrafo foi usado para capturar um assassino, enviou uma mensagem e suas suspeitas à Scotland Yard. Dean e a sua equipe embarcaram no navio mais rápido possível, interceptando o casal quando desembarcavam em Montreal, no Canadá. Ao ser preso, o Dr. Crippen disse a Dean: "Não sinto muito, a ansiedade tem sido demais." A morte de Cora fora contestada por parentes de Crippen nos Estados Unidos, dizendo terem provas dela ter passado pela Ilha Ellis e ter vivido em Nova Jersey até 1920, pelo censo da época. Mas tais afirmações nunca foram provadas. E por que Crippen fugiria, se não a tivesse matado? E em nenhum momento ele alegou inocência. Ethel foi inocentada apesar de ajudar na ocultação do cadáver de Cora, e sumiu no anonimato. Já Crippen, um homem fraco e influenciável, acabou tomando a pior decisão de sua vida, o de ter se tornado o assassino de sua esposa. E por décadas, a casa onde desenrolou essa trágica história foi conhecida como a Casa do Corpo Sem Cabeça. Então esse foi o 10º vídeo, né, a metade da série aí, falando do Dr. Crippen, que é um caso desconhecido aqui no Brasil, pelo menos eu não vi nenhum caso criminal falando sobre, né, e mostra bem os extremos, né, de como um homem influenciável e fraco, que não se impõe, né, no casamento, ele acabou sendo assassino, acho que até mesmo por susto, né? Ele tentou envenenar e não deu certo lá, ali sofrendo a influência da amante, a Ethel, né? E tendo uma mulher dominadora, uma mulher, né? Uma mulher que deitava e enrolava ali em cima dele, humilhava ele, traía ele à torta e à direita. Isso numa época em que isso era mais escândalo do que hoje, né? Bem mais. Então esse foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a segunda metade aí, mais 10 vídeos aí até terminarmos essa série. Então muito obrigado, deem um like, compartilhem, né? Se gostaram desse conteúdo, se inscrevam, né? Eu vou procurar mudar os vídeos, fazer coisas novas no vídeo, né? Porque para não ficar sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de vídeo, né? E tentar melhorar. A gente tem que sempre melhorar, né? Então é isso. Muito obrigado pela atenção, quem chegou aqui, e até a próxima.